A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos à celebração do 23º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, membro do clero da Diocese de Bragança do Pará, e comunicamos a todos a maravilha do encontro com o Senhor que nos convoca para ouvir sua palavra. Abrimos assim o mês temático do trimestre que estamos vivendo, depois de viver o belo mês de agosto, mês vocacional. Com este domingo, inauguramos o mês da Bíblia, o mês de setembro, e o Senhor nos convoca a segui-lo, a ouvi-lo, testemunhar a sua vida na nossa, e assim a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, torna-se carne e vida em nossa pessoa e em nossa comunidade. A escuta e o testemunho da palavra são também sinodais, e nós estamos unidos ao Santo Padre, aos nossos bispos reunidos em assembleia, na CNBB, a 59ª Assembleia da Conferência Episcopal Brasileira, aos nossos cardeais, com muita gratidão ao Papa pela criação de 2 cardeais brasileiros no último consistório, um cardeal para a Amazônia, cardeal Leonardo Steiner, e o cardeal para Brasília, Dom Paulo César da Costa. E nós saudamos a você que nos ouve onde quer que se encontre, desejando-lhe a paz, a bênção e toda a força no seguimento de Jesus. Neste 23º domingo do tempo comum, a Igreja Católica nos faz ouvir a bela expressão da oração do dia, que dirige a Deus dizendo-lhe: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras que compõem a mesa da palavra neste 23º domingo do tempo comum são provenientes do livro da Sabedoria, na primeira leitura, no capítulo 9, versículos de 13 a 18. A seguir, o Salmo 89, como salmo responsorial, com o refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A segunda leitura é do pequeno bilhete que Paulo manda a Filémon, um fazendeiro que tinha um escravo chamado Onésimo, e Paulo manda para ele esse bilhete que tem versículos de 9b ao 10 e de 12 a 17. A liturgia da palavra encontra sua culminância na proclamação do Evangelho, que neste domingo é colhido de Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 33. A palavra é Jesus Cristo. Acolhendo o dom que ele se faz de si e do que diz a nós, com alegria neste mês da Bíblia, nós acolhemos no coração, como Maria, guardando tudo aí para ir meditar e colocar em prática o que nos vem de dom da palavra de Deus. Vamos ouvi-la então? Leitura do livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus?
Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No contexto das leituras deste 23º domingo do tempo comum, esse belo trecho do livro da sabedoria, no capítulo 9, nos recorda a dificuldade que a pessoa humana tem para conhecer os desígnios divinos, para se entender com Deus, para compreendê-lo. Entretanto, o Senhor há de favorecer sempre cada pessoa e as sociedades com o dom do seu Espírito, o Espírito de sabedoria. E a sapiência divina é ponte entre nós e Ele. A sabedoria divina é o seu próprio Filho Jesus, que vem trazendo do Pai o Espírito Santo, capaz de nos capacitar para entender a Deus. Sem o Espírito, sem Jesus, não há compreensão da vontade de Deus. E se não há isso, não conseguimos colocá-la em prática, não conseguimos ser felizes, não conseguimos conhecer as coisas de Deus, sua vontade e seu projeto. Longe de Deus e não se entendendo com Ele, não compreendendo a palavra dEle, como poderemos ser felizes? Eis a razão, então, de tanto desvario e de tantos descaminhos. O seguimento do Senhor precisa passar por esta escola de escuta, de pesquisa, de investigação, de conhecimento. E conhecer, na Bíblia, equivale a amar. Quem não ama, não conhece. Quem não conhece, tem dificuldade de amar. Peçamos a Deus a graça de amá-lo e de conhecê-lo, e que esses dois dons nos venham juntos sempre, acolhidos pela docilidade da nossa fé, do nosso sim, do nosso amém, do nosso maranatá, vem Senhor Jesus. É preciso, então, abrir o coração para ir em busca do Espírito de Deus todo dia, para que a gente possa estar, como Maria, disposto a acolher a palavra, como os santos. Neste domingo, o Santo Padre vai beatificar um predecessor seu que brilha na história da Igreja como alguém chamado ao papado por apenas 30 dias. 30 dias. Foi o cardeal Albino Luciani, bispo de Veneza, que tinha sido também bispo de Vittorio Vêneto e que foi chamado a substituir o Papa Paulo VI, após São Paulo VI, após o seu rico pontificado. Albino Luciani, João Paulo I, inaugurou um caminho que encontra em Papa Francisco uma exuberância. E neste domingo, Papa Francisco vai beatificar o Papa João Paulo I. Seria interessante ler tudo a respeito dele. Ele foi o Papa de 30 dias. Pouco tempo nos é necessário para que a gente possa marcar a história. Sim, nós não precisamos de grandes coisas para fazer grandes coisas. Precisamos, sim, nos entregar totalmente ao Senhor, segui-lo, carregando nossa cruz cotidiana, deixando de lado tudo o que é supérfluo e que não se coaduna, não interessa diretamente e para o bem de todos. A simplicidade desarmante de Papa Luciani, o seu sorriso constante, um sorriso que iluminou a Igreja toda, mas, sobretudo,
a acuidade visual naquilo que dizia. Sua palavra era afinada com a palavra de Deus para aqueles tempos e os tempos atuais também. Colocam Papa Luciani, Beato João Paulo I, hoje no altar da igreja para torná-lo intérprete dos nossos sentimentos e sofrimentos diante de Deus e intercessor diante de Deus a favor da humanidade e da igreja toda. A todos boa festa da beatificação de Papa João Paulo I e ótimo domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso bom programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Até logo. Se cansado estás de caminhar, se uma solidão agora quer te acompanhar e a dor até quer te dominar, dê um basta. Aqui é o teu lugar. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher nos seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Deixa Jesus curar tudo que passou, teus pecados, tua vida e o teu interior. Ele é o dom do amor, deixa-te tocar no seu coração. Podes repousar. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher nos seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Tem alguém que quer te abraçar, te acolher nos seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher nos seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher nos seus braços e te consolar. Ele é a solução. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso programa, para que aqui possamos pedir ao Senhor que seja para nós, neste momento da vida, do mundo, da história, um refúgio, um alívio, como também a luz que precisamos. Estamos no mês da Bíblia,
E a palavra de Deus é luz para os nossos passos, é lâmpada que ilumina nossos caminhos. Nós precisamos do Senhor para que, com sua graça e seu Espírito, sua sabedoria e sua coragem, possamos testemunhá-lo seguindo o seu Filho. Clamemos a Deus, nos dê tudo isso, nesses tempos tão difíceis e desafiadores, tempos de guerras, recessões, apertos de todo lado, marcas deixadas por um biênio de pandemia que fez milhares de vítimas e milhões de infectados, com prejuízo enorme para a área sanitária e consequências econômicas que dilaceram toda a segurança alimentar, medicamentosa, financeira, industrial, cultural e até as relações familiares e a psicologia de muitas pessoas em todo o orbe terrestre. Nós mesmos já não somos mais os mesmos de antes. O mundo ficou dividido entre antes e depois da pandemia e agora precisamos de nos reorganizar para, depois deste desafio planetário, continuar o nosso seguimento e nossa fidelidade a Jesus, mantendo-nos firmes naquela tradição honesta, lúcida, de fé que recebemos de nossos pais, da palavra de Deus, da nossa igreja, dos sacramentos, da catequese. Nada está perdido quando o fundamento é sólido. Construídos sobre a rocha, Nosso Senhor nos mantém firmes, mesmo diante das tempestades que nossa vida conhece. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Então, Ele será, sim, um refúgio para nós. Neste 23º domingo do tempo comum, teremos a alegria de ouvir, entre as duas leituras da Santa Missa, o Salmo 89, com o refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vamos então rezar diante de Deus agora com o salmista. Primeira estrofe: Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda estrofe: Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Terceira estrofe: Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Quarta estrofe: Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A simplicidade desse texto do Salmo 89 nos coloca diante de Deus em oração comum, naquela cotidianidade de quem se levanta cedo ou à noite vai dormir, sem que tenha feito diante de Deus um pensamento, um diálogo, uma conversa, uma escuta, um querer ouvir o Senhor, acolher sua palavra em sua vida e deixar-se iluminar por ela. O mês da Bíblia nos convoca para isso, para dar um espaço a Deus, para ouvir sua voz,
para entender-se com Ele. A palavra de Deus é o diálogo de Deus conosco. Quando a gente abre a Bíblia, pega a liturgia diária, o folheto da Santa Missa, que nos prepara para o domingo que vem, então abrimos as portas para que o Senhor entre, acolhemos o Senhor que começa a falar com a gente. Você já experimentou isso? Este programa é sim esse espaço, esse oásis que nos damos no deserto da vida, um espaço de sossego, de silêncio e de calmaria, tão necessário em tempos agitados como os que todos vivemos, para que nossa alma encontre repouso, alívio e luz. Isto se chama saúde espiritual, sanidade mental. Todos nós precisamos. Os monges, a vida monástica, também as outras religiões do silêncio e da escuta, nos ensinam que isso faz tanto bem. Nós precisamos então voltar ao Senhor e dizer para Ele como é bom meditar a vida na sua presença. Para o Senhor, 1000 anos são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ou seja, o tempo é de Deus. E dentro do pouco ou muito tempo de nossa vida, nós precisamos conduzi-la segundo a sua sabedoria. Por isso o salmista pede a Deus: ensinai-me a contar os meus dias, e dá, Senhor, ao meu coração a sabedoria. E este pedido é no plural, porque jamais rezamos sozinhos. Nunca estamos sós. A comunidade nos abraça e rezamos dentro, in medio ecclesiae, no meio da igreja. Nossa vida toda é vida sinodal, é vida no nós, no plural, no coletivo, no juntos, na comunhão, na comunidade, na sinodalidade. Precisamos disso. Sozinhos não acertamos caminho, sozinhos nos perdemos, sozinhos pecamos, sozinhos erramos, sozinhos temos prejuízos. Nós precisamos o tempo todo nos confrontar com os outros, com Deus, com a comunidade, com a família. Está faltando isso. Quem sabe desligar-se um pouco mais das redes sociais que apenas reduzem ao meu, ao eu, ao espaço reduzido, pequeno, das poucas palavras e até das muitas imagens, para que a gente volte à realidade do contato pessoal com os irmãos e irmãs que nos rodeiam. A bondade do Senhor vai repousar sobre nós e vai nos conduzir. O Senhor vai tornar fecundo o nosso trabalho, diz o salmista, pedindo ao Senhor, depois desta invocação, que o Senhor tenha piedade e compaixão de nós. Nós precisamos daquela sabedoria que coloca nossa vida sempre em sintonia com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Os nossos tempos tendem a nos isolar, a nos afastar, sequestram a gente da família, da igreja, da comunidade, do mundo. Como é grande a fuga do mundo, da igreja, da família, da comunidade, dos outros, do nós, ultimamente. Como é que está você? Como você sente isso? Como percebe esta atração danada que te isola o tempo todo, quem sabe na tela do teu celular, e cria um submundo, um mundinho, onde você se encontra com os seus e com aqueles que lhe apraz? É aí que se decodifica a vida da gente atualmente. Precisamos de sabedoria, não a que vem da internet, do Google, da Wikipedia, daquelas pesquisas imediatistas, superficiais, de um conhecimento volátil que a gente tem ou pensa ter, tanto quanto pesquisa e na ponta do dedo tem o que quer dizer ou saber. Precisamos da sabedoria que vem do alto, do Senhor, que nos ajuda
a compreender a vida e vivê-la bem. Que o Senhor nos abençoe e te dê a graça de sua sabedoria. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Tudo de bom, bom domingo, um abraço e até logo. Ei, você, venha me dizer se não somos filhos do mesmo Deus. Ninguém vai poder tirar de nós a grande alegria de viver na paz. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Na mesma direção seremos um pra caminhar. Filhos de um mesmo Pai que nos ama e nos ensina a perdoar. Somos irmãos, somos irmãos. Quando Deus derrama seu amor, não escolhe entre nós um vencedor. Somos iguais, nada vai mudar a nossa unidade de amor e paz. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Na mesma direção seremos um pra caminhar. Filhos de um mesmo Pai que nos ama e nos ensina a perdoar. Somos irmãos, somos irmãos. Sei que tenho errado em não ter estado ao teu lado. Eu quero te pedir perdão. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Na mesma direção seremos um pra caminhar. Filhos de um mesmo Pai que nos ama e nos ensina a perdoar. Somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. Perdão, A palavra é Jesus Cristo. A segunda leitura deste 23º domingo do tempo comum nos traz um bilhete, enviado de Paulo a Filemon, um amigo seu bastante rico, dono de uma fazenda, com escravos, dentre os quais um se chamava Onésimo. E Onésimo sofria bastante os rigores dos maus tratos impostos por Filemon. Filemon deve ter castigado tanto Onésimo que este fugiu
E, sabendo que Paulo era amigo do patrão, também fez-se amigo de Paulo. E foi visitá-lo e servi-lo, ajudá-lo na prisão. Paulo está preso em Éfeso, à espera de julgamento. Já é maduro, já é velho, e encontra nesse rapaz, neste escravo, uma pessoa a quem gerar na fé para o serviço a Cristo Jesus, mas sem isolar isso do contexto, da realidade social dura de onde está provindo. É muito interessante ler esta, que não é uma carta somente a Filemon, é um tratado de sociologia, de apelo para o combate ao escravagismo, às situações trabalhistas injustas, a tudo aquilo que não é abençoado por Deus nas relações de trabalho que impomos a quem nos serve, a quem nos ajuda. Vamos ouvir então a segunda leitura da missa deste 23º domingo do Tempo Comum. Bem-vindo, você está no programa A Palavra é Jesus Cristo. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto, não é? Um religioso preso escreve a um fazendeiro rico, seu amigo. Paulo está preso, desprovido de qualquer segurança, está ameaçado até de morrer. Tem um amigo muito rico que tem propriedades e escravos que trabalham nela, dentre os quais um deles, muito castigado, fugiu, se chama Onésimo, e Filemon deve estar procurando Onésimo para matá-lo, porque o traiu. Onésimo encontra refúgio em Paulo. Deve se sentir amado, respeitado e animado pelo velho Paulo. A amizade que vai crescendo entre os dois é quase a amizade de um filho para com o pai. Agora filho na fé, porque Paulo evangeliza Onésimo, que lhe presta serviços de assistência na prisão. Transita, quem sabe, para trazer alguma coisa para comer, para fazer favores. Onésimo agora se faz escravo do reino de Deus. E Paulo percebe a docilidade, a solicitude de Onésimo. Sabe que ele está fugitivo daquela outra prisão que foi trabalhar para Filemon. Paulo gosta de Filemon e aprecia muito Onésimo agora. Paulo desce ao nível deste escravo, mesmo sendo um teólogo de excelente qualidade, uma pessoa de fé gigantesca. Paulo desce ao nível da situação desgraçada deste rapaz para interceder diante do amigo rico
que receba de volta Onésimo, que Paulo manda, que Paulo ordena: volte para a fazenda, volte para o trabalho. Agora, Filémon, recebendo Onésimo, não mais como um escravo, mas como o próprio coração de Paulo. Paulo apela em nível extremo: receba seu escravo como você recebesse o meu coração. O que há de mais precioso em mim, Filémon? Você que me estima e me respeita, passe a respeitar do mesmo modo o seu escravo, que para ti não deve ser mais tratado como escravo, mas como filho, como o é para mim. Não só, ele deve ser muitíssimo querido, como um irmão seu. Filémon, não dá mais para ser escravo. Filémon, a escravidão, a escravatura não tem mais lugar dentro da vida cristã. Filémon, mude de cabeça, mude de atitudes, Filémon. Você não está correto? Assim, se você aceitar o desafio de acolher Onésimo como seu irmão, vai acolhê-lo como pessoa humana. Esse é um tratado de humanismo de Paulo. Tratá-lo como pessoa humana e como irmão no Senhor. Paulo mexe no código moral e espiritual de Filémon. Paulo é um chanceler de Deus, de Jesus Cristo, frente a uma pessoa muito rica, muito poderosa, que é seu amigo Filémon. Este bilhete é muito importante. Você já o leu? Eu lhe aconselho. Pegue sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Filémon e vá ler. São versículos, não muitos, e verá como contém um drama que às vezes se desenrola nas nossas casas, nas relações trabalhistas com as pessoas que nos servem todos os dias, lavam nossas roupas, limpam nossas sujeiras, suportam nossas catingas, nossos maus odores. Pessoas que, em contraponto, não têm o equivalente nem na sua casa, nem daquilo que recebem do trabalho que fazem para nós. Nós normalmente não pensamos, não nos transferimos do lado dos nossos trabalhadores, não. Deles a gente quer só o usufruto do seu esforço e da sua força de trabalho. Nós precisamos aprender do grande São Paulo esta atitude amorosa e humana e humanizante de recordar que as pessoas são pessoas humanas, são nossas irmãs, nossos irmãos no Senhor. Nós precisamos mudar as nossas cabeças, as nossas relações trabalhistas. Claro, passando tudo dentro de uma codificação legal, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, o salário que deve ser pago com justiça e que depois é cobrado pelo tribunal, pelas delegacias trabalhistas, quando somos acusados de injustiça trabalhista cometida, sim, às pessoas, porque elas não são escravas, elas não são só força-tarefa, força de trabalho, músculos. Elas têm inteligência, história, família, sentimentos, saúde. Elas têm um caráter, elas têm limites, elas têm talentos, elas têm habilidades. Tudo isso precisa ser considerado e valorizado nas nossas paróquias, nos nossos hospitais, nas nossas famílias, nas nossas empresas. A todos. Não se faça um trabalho sem um pagamento honesto, justo, a ninguém. Não se crie a volume as relações injustas de trabalhos e de remuneração que têm deixado tantos problemas pendurados nos processos judiciais, como também tanto prejuízo para quem faz isso, pelas indenizações que precisa pagar, obrigadas pelos tribunais trabalhistas, de juízo do tribunal trabalhista, e também deixado pessoas tão enraivecidas umas contra as outras. De uma vez só, Paulo resolve o problema jurídico, trabalhista, como também espiritual e moral, criado pela escravidão imposta por Filémon a Onésimo, agora amainada
suavizada e iluminada, com o retorno do escravo não mais como escravo, mas como pessoa humana, como irmão querido no Senhor, representante de Filémon junto de Paulo preso, para lhe prestar a caridade, o amor fraterno, tanto quanto representante de Paulo na qualidade do seu coração, de volta para ajudar aquele que antes era patrão e agora vai se tornar irmão. Arrebentador esse texto de Paulo a Filémon. Quem sabe, não é? Paulo não poderia nos mandar um bilhete para nossa casa. Fica a dica. Leia o texto e bom proveito. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra é Jesus Cristo. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum, no mês da Bíblia, no dia em que Papa Francisco abre para nós o culto a um Papa tão querido para gerações, como a minha, por exemplo, que na infância, apenas aos 8 anos, conheci um Papa por 30 dias, com um sorriso empolgante, modo de falar macio, altivo no que dizia. Temos uma homilia, quando ele era bispo de Vittorio Veneto,
ordenando um sacerdote que é encantadora e questionadora. Nós precisamos da sabedoria e do seguimento de Jesus estampado nos nossos santos e beatos, nos mártires corajosos, generosos, nos santos que caminham conosco numa sinodalidade santa ou numa santidade sinodal que caracteriza a Igreja no impulso dado por Papa Francisco atualmente. Agradecemos ao Papa Francisco por este dom que ele faz hoje à Igreja inteira. Me alegro muito ao ver Beato João Paulo I, se Deus quiser logo mais, São João Paulo I, completando uma rede, uma esteira, um caminho de santos. São João 23, cujo sucessor São Paulo VI, cujo sucessor Beato João Paulo I, cujo sucessor São João Paulo II. E dali para frente não faltou santidade, coragem, testemunho e sabedoria, como o grande Papa Bento XVI e o atual excelente Papa Francisco. Nossa Igreja tem uma riqueza para oferecer e a ser conhecida no segmento de Jesus que agrada ao mundo inteiro sabê-la e desfrutar desta riqueza que o Espírito, por meio destes homens, quis dar a toda a humanidade. Boa festa da beatificação do Beato João Paulo I. Nós chegamos à quarta e última parte do nosso programa de hoje, que é o Evangelho de Lucas. Vamos ouvi-lo então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo, para Jesus, equivale a ouvir a sua palavra, deixar-se guiar por ela, adquirir o seu conhecimento, o conhecimento dos seus desígnios e dos seus projetos, conhecer Jesus ao máximo que se pode, segui-lo na prática e no bom testemunho do que ouve dele, na comunhão sinodal com toda a comunidade desafiada de todo lado e de todo jeito, por questões de toda natureza, quer pessoais, quer sociais, quer também eclesiais, mas unido naquela sensatez de quem jamais caminha sozinho. Sozinhos nunca, juntos sempre. Juntos somos um só em Cristo Jesus, com a Virgem Maria, com nossos santos, com nosso Santo Padre, com nossos pastores, com nossos irmãos e irmãs, nossas lideranças. Nunca sozinhos. É preciso então ter discernimento, porque quem não tiver esse discernimento para carregar a sua cruz e seguir o Senhor,
não fará um caminho luminoso e frutuoso na sua fé. Poderá fazer da sua fé uma finta, poderá fazer da sua vida cristã algo fictício ou segundo os moldes reduzidos da sua própria capacidade. Ao invés, nosso Senhor, vendo-se seguido e procurado por multidões, volta-se para elas e fala palavras duras: se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, da mãe, dos irmãos e até da sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Um apelo tremendo, radical, que muitos de nós não queremos nem ouvir, quanto mais colocar isso como critério na nossa vida para segui-lo. Qualquer um de nós é autodefensivo, autopreservativo. Nós precisamos sempre de coisas e até de quinquilharias para que a gente saiba-se seguro. Segurança alimentar, segurança financeira, segurança política, segurança psíquica, segurança social, segurança trabalhista, segurança eclesial, segurança da fama, do nome, do sucesso. Nós precisamos o tempo todo e vamos em busca de seguranças cotidianamente. Nenhum de nós quer fracassar, quer perder, quer se dar mal ou quer que as coisas deem errado. Nós lutamos o tempo todo para que tudo dê certo, seja de imediata resposta, bem-sucedida e volumosa. Cada um de nós parece que foi feito para vencer e para o sucesso. E, às vezes, ideologias religiosas até impõem isso. E até familiares também, desde criança. Tu foste feito para vencer, luta, pega. A tua pegada deve te dar um bom resultado. Mas a vida reserva surpresas para nós. Nós esquecemos da nossa fragilidade e do mistério do pecado que nos ronda. E como precisamos do Senhor. É Ele o Senhor, não somos nós. Não podemos usurpar o seu lugar. Como este afã de sucesso todo parece nos iludir e nos embriagar. O narcótico do sucesso faz com que uma pessoa viva na ficção, viva nas nuvens, inclusive totalmente inumana, fora do humano, aí em busca, quem sabe, do dinheiro e do poder, que são as molas mestras do aparente e fracassado sucesso humano, que dura tão pouco e que esmaga muitos. Peçamos a Jesus, neste domingo, a simplicidade do beato João Paulo I, a altivez da sua sabedoria e inteligência, a firmeza do seu seguimento de Jesus. Peçamos aos santos, à Virgem Maria, olhemos para a realidade e percebamos tantas pessoas tão boas que estão caminhando conosco na sinodalidade e que estão dizendo para nós que o caminho da segurança e da alegria, da paz que experimentamos a nível espiritual e humano e relacional, não vem tanto de uma pessoa bem-sucedida, poderosa ou cheia de sucesso e aplauso, de dinheiro e de poder, mas vem exatamente de quem, deixando tudo, tem a coragem de seguir o Galileu, o rapaz de Nazaré, o crucificado ressuscitado, que se torna Eucaristia. Vamos para a igreja, vamos para a missa, vamos comungar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos entregar como hóstias vivas, santas e agradáveis no altar de Deus, no ofertório da missa. Vamos ser aquela gota d'água colocada no cálice, quase de modo imperceptível, mas que lá se torna vinho de odor, sabor e cor maravilhosa. Vamos nos amalgamar com Jesus, que a palavra dele se torne carne em nós, como foi feito em Maria, como também se deu na vida do beato João Paulo I e de todos os santos. A todos, feliz domingo. Reze conosco para pedir a Deus esta graça e esta bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,